Bom dia, pessoal. Tá entrando hoje, Vinícius? Tava na escola. Saiu mais cedo? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia, Isa. Já fizeram a prova? Só perguntando mesmo. Zero julgamento, só dúvida, só dúvida. Zero pressão, apenas dúvida. Putz, a matéria desse bimestre tava mais chatinha, né? Do terceiro. Era bastante coisa, bastante teoria. Mas tenho. Eu imaginei pelo sobrenome, por isso que eu deixei entrar. Tudo bem, tranquilo. Mas, gente, quem fez, não foi bem ainda, ou tá com medo de não ir bem, fique em paz, assim, a matéria, ela é mais chatinha mesmo, né, com muito conceito. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante aí essas revisões de vocês, por favor, me chamem. Vocês têm e-mail, vocês têm, assim, várias formas de me achar, né? Quando vocês querem, vocês me acham. Dá para fazer a sub, isso mesmo, né? A maioria de vocês foi super bem no primeiro bimestre, né? A gente teve notas muito boas no primeiro bimestre. Eu ainda não recebi as notas do segundo bimestre, então não sei, né, como vocês foram no segundo, mas no primeiro eu sei que vocês foram super bem. Imagino que no segundo também tenham ido, porque era uma matéria que vocês dominavam muito. Agora, eu não imaginava mesmo que esse terceiro bimestre seria fácil para vocês, porque a gente fez uma revisão de uma matéria que vocês mesmo disseram que não estavam seguros no ano passado quando eu entrei, né? Quando eu entrei para dar aula para vocês no ano passado, vocês não estavam satisfeitos aí com essa matéria da apostila 3. E por mais que a gente tenha feito uma revisão e eu tenha me estendi o máximo que eu podia no terceiro bimestre, né? A gente terminou o terceiro bimestre faz muito pouco tempo, justamente porque era uma matéria que vocês precisavam mais de tempo, são muitos conceitos, é mais chato mesmo, é mais difícil, e eu acho que é paciência e bola para frente, sabe? Não foi também? Tudo bem, tem a sub, vê onde errou, vê quais são as dúvidas, pega as questões que vocês recebem, os enunciados não recebem? Vem tirar dúvida comigo dos enunciados das questões que vocês fizeram, sabe? Não tem problema, tá tudo certo, só fiquem em paz, porque esse terceiro já era um bimestre que eu imaginava que vocês teriam um pouco mais de dificuldade mesmo. Até porque não foi uma revisão por si só, né? Ano passado vocês falaram que ficou. Nosso projeto esse ano era ter tido aí mais tempo para desenvolver ele mais completamente, mas a pandemia não permitiu tanto assim, né? Vamos lá. Memória e preservação. Hoje vamos de memória e preservação. Olha, já aviso de adianto. Se eu não avisei na aula passada, eu aviso essa aula, que é o quê? Que vocês vão ficar me ouvindo falar de coisa de cultura, né? Que definição é de cultura. Toda aula vai ter uma definiçãozinha de cultura e uma Marilenazinha lixauí pra gente, né? Lembrando que a aula
sobre raça social, racismo estrutural, apropriação cultural, enfim, todos esses conceitos aí, vai chegar, sem ser na próxima aula, na outra, né? Porque na próxima a gente vê indústria cultural, então, sem ser na próxima, que é a indústria, na outra, a gente chega aí na nossa aulinha dos nossos temas que não estão na apostila, mas que estão fervendo aí no mundo, certo? Só para lembrar vocês. Agora a gente continua com a nossa revisão da apostila, né? E a nossa revisão de hoje é memória e preservação cultural. Eu não sei se vocês lembram, né? Porque nem todo mundo entregou. Mas no segundo ano B, no ano passado, a gente tentou fazer uma tarefa onde eu pedi para vocês escolherem um ponto do Guarujá para tombar e transformar em patrimônio. Vocês lembram disso? Eu tenho essas respostas até hoje guardadas numa caixa. Eu tenho esses papéis até hoje. A Lara, eu lembro. Vocês lembram que eu falei, então tudo bem, então vamos fazer um exercício. E esse cara, mas professora, agora já não tem nada. E eu falava, não, mas é uma coisa que a memória afetiva de vocês, uma praça, alguma coisa assim, vocês tiveram muita dificuldade com esse exercício. Segunda B teve muita dificuldade com esse exercício. Naquele momento, né? Porque eu peguei muita palestra no segundo B, então a gente conseguiu ter essa discussão aí mais espaçada, né? Mas... E ali vocês tiveram muita dificuldade, muita dificuldade. Porque você ficava falando, mas o que eu vou colocar, professora? Eu vou colocar a Praça dos Emos? Colocar o shopping? Certo? O que eu vou colocar como patrimônio? E isso ficou na minha cabeça, assim, desde quando vocês fizeram isso, dessas indagações, porque é muito interessante, na verdade, né? Sobre o quanto a gente não tem uma construção no Guarujá ligada muito à história. Então, por exemplo, quem aqui visita regularmente a Fortaleza da Barra? Eu não visito. Eu já fui algumas vezes, mas regularmente não visito, não tem esse costume. E olha que eu gosto muito de museu, vou muito a museu e etc., mas a Fortaleza da Barra eu não visito muito, não, né? Quem aqui sabe o ano que Guarujá foi fundado? Eu, muito menos, né? Daquelas, brincadeira. Mas a gente tem, em relação à nossa cidade, uma memória que não é muito construída, principalmente na escola, né? A gente não tem museu para visitar, a gente não tem espaços com estátuas, né? No máximo a gente tem ruas com nome de gente que a gente não sabe quem é, e quando a gente vai pesquisar quem é, não é gente muito legal, certo? A gente não tem uma produção muito aqui da cidade, né? E aí eu vou começar essa aula de hoje depois dessa provocação e dessa lembrança de vocês, pelo menos para o segundo ano B. A cultura, ela é o território da transformação racional, então é onde a gente transforma, certo? A gente se relaciona com o outro, se relaciona com o espaço e se relaciona com o tempo e transforma esse tempo, esse espaço e essas pessoas, né? Se transforma e transforma o outro. A gente só vai conseguir, né, formar cultura, formar memória, quando a gente desenvolve abstração e articulação nas nossas como capacidades cognitivas. Então, no processo evolutivo, né, onde a gente tem aí a hominização do que vai se tornar o ser humano, certo? Então, estou falando de Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, até chegar no Homo sapiens, né? A gente vai... Uma das coisas que vai acontecendo não é só
Polegares, legal. Coluna reta, precisava da ajuda do Homo erectus, que não tenho. Mas é que a nossa caixa craniana, ela vai se tornando maior, certo? Vai aumentando o volume da nossa massa cefálica, do nosso cérebro, né? Ou como minha mãe costuma chamar de massa cinzenta. E isso vai permitir que a gente desenvolva essas capacidades de abstração e articulação, que são fundamentais para a gente separar os eventos, certo? Então, isso vai fazer com que a gente consiga separar da nossa cabeça o que aconteceu, certo? Em caixinhas. E vai colocar, tipo, não, eu sei fazer. Perdão. Sei fazer fogo, é assim que eu faço fogo. Eu tenho essa capacidade, eu tenho essa memória, né? E aí isso vai começar a possibilitar a formação da memória individual. Que é a memória que eu tenho, que é a minha lembrança, tá? A memória coletiva, ela vai começar a existir a partir da socialização, a partir da linguagem. Então, a linguagem, a oralidade, ela vai ser fundamental para a construção da memória coletiva. Eu não tenho memória coletiva sem ter linguagem, tá? Porque eu preciso passar para o outro, eu preciso construir com o outro, tá? E aí é tipo uma roda de conversa. Eu estava dando essa aula para o segundo ano, e aí um aluno do segundo ano virou para mim e falou assim: ah, professora, é tipo quando você não vai no rolê, e aí todos os seus amigos foram no rolê e você não foi. E aí esses amigos contam para você o rolê de uma forma tão detalhada que parece que você estava no rolê também. E eu achei isso genial. Porque é mais ou menos isso. A gente não estava nos rolês todos que aconteceram, mas a partir da socialização, do que um disse, do que o outro disse, do que o livro de história diz, a gente sabe o que aconteceu e tem essa memória. A partir de fotos, documentos, histórias faladas mesmo. Aí a gente entra para a parte tipo filmes, músicas, seriados, né? Todos os tipos de produção ali artísticas que podem trazer também isso, vão construindo uma memória coletiva, né? E é isso que vai interessar para a sociologia, porque a memória coletiva ela vai se repetir. Então, desde 1533, que a gente sabe que em 1532 o Martim Afonso chegou no Brasil, né, na Ilha São Vicente, e fundou ali a primeira vila, né? Então, tipo assim, a gente estava lá? Não estava, ninguém estava. Eu tenho professores da faculdade que eu acho que estavam? Eu tenho. Mas ainda assim, provavelmente não, né? O que interessa é o quê? Que é uma memória coletiva que a gente tem, que foi passada através da linguagem, seja ela escrita, porque estava escrita no livro de história, seja ela falada, porque você ouviu a sua mãe dizer, ou você ouviu numa visita a um museu, seja ela, né, porque você viu, tipo, na novela, ou porque você viu a apresentação de São Vicente, né? Eu vou só dar uma fechadinha na janela para ver, ficou escuro, né? Mas calma aí. Para ver se diminui o barulho da vizinha com a criança. Não sei se estava escutando, mas pelo menos eu estava escutando e estava me atrapalhando, tá? Coloquei um trecho aí da Marilena Chauí que vai falar sobre o primeiro tópico que eu falei, tá? Que é: a cultura passou a significar a relação que os humanos, socialmente organizados, estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros humanos e com a natureza. Relações que se transformam e variam em condições temporais e sociais determinadas. Agora a cultura torna-se sinônimo de história. Ela é o reino da transformação racional, portanto, é a relação dos humanos com o tempo e no tempo. Marileninha Chauí aí pra gente. O que a memória tem a ver com isso? Bom, a memória ela vai ser a relação do indivíduo com o coletivo, tá? A memória ela vai ser a relação, inclusive, da minha memória pessoal, né, da minha lembrança com a memória coletiva, e elas vão se misturar, porque a memória coletiva vai me formar como ser humano, vai formar a minha cultura, a minha identidade, a minha memória, ao mesmo tempo que a minha memória individual faz isso também. E muda ali a memória coletiva e agrega na memória coletiva. A memória coletiva é o tesouro em comum que a gente tem. Então, todo mundo aqui tem um tesouro em comum, que é o quê? Que é a memória coletiva que a gente tem
e do nosso país, do nosso... E vamos fechar o vidro agora. Que é o tesouro em comum que a gente tem em relação, né, ao, por exemplo, nosso país, a nossa cidade. E aí eu volto no que eu citei para vocês, por exemplo, do Guarujá. A gente não tem uma construção muito fundamentada dessa memória do Guarujá, né? E por isso que a gente às vezes nem se reconhece como guarujaense. A gente às vezes, eu não sei vocês, mas quando eu vou para outro lugar, às vezes eu falo é mais fácil falar que eu sou santista do que eu sou do guarujaense. A começar pelo nome. Guarujaense, santista, eu acho é mais fácil, entendeu? Aí o pessoal tipo Santos, nanã. Estudei a história de Santos a vida inteira, na escola, na faculdade, do quanto é lugar. Eu vivi mais em Santos do que no Guarujá. Não tenho conexão com o Guarujá. Nasci aqui, cresci aqui, mas não há uma conexão além do meu bairro, certo? Eu não construí uma memória coletiva sobre o Guarujá. Eu construí uma memória coletiva sobre Santa Rosa, mas não do Guarujá como cidade, né? E aí, que cultura, então, a gente está desenvolvendo? Porque a cultura de um povo, ela se mantém com quem se lembra dela. Eu não lembro nada do Guarujá. No máximo, o carro fúnebre do Santos Dumont. Que tiraram. Mas, enfim, era o, tipo, meu ápice ali de cultura no Guarujá. De resto, eu passava os fins de semana em Santos, absorvendo a cultura de Santos, nos museus, nos espaços de Santos, absorvendo todo esse projeto, né, identitário com a cidade, ok? Que me fez construir uma memória muito mais ligada a Santos do que ao Guarujá. E uma cultura muito mais ligada a Santos do que ao Guarujá, né? Enquanto sociedade. Já pensaram sobre isso? Foi por isso que ano passado eu desafiei vocês a isso, porque eu me desafiei a isso também. Foi uma provocação meio mista. E a gente realmente tem dificuldade, porque, tipo, tirando Santa Rosa, eu não experimentei a cidade. Agora, Santos não. Da zona noroeste à ponta da praia, eu experimentei a cidade por completo. E aí fica o questionamento. E aí, gente, como que a gente vai passar? Como eu já falei, a partir da língua. A linguagem é uma ferramenta que vai possibilitar a existência da cultura em qualquer agrupamento social. Então, quando a gente aprende uma língua, por exemplo, a gente não aprende a falar inglês aprendendo as palavras e a gramática, né? A gente aprende a falar inglês quando a gente consegue pensar em inglês e a partir daquela cultura, né? Então, e nem só, por exemplo, vai para o inglês, que é algo longe, mas os termos específicos em cada cidade. Eu causei... Professor, expongo suas humilhações. Uns 2 anos atrás, eu fui para o interior de São Paulo, para a cidade que meu namorado cresceu, para o carnaval. E aí a gente estava reunido com as amigas dele, né? E aí uma menina... Até porque agora já não incentiva tanto que a grande maioria dos prédios que deveriam estar tombados foram demolidos. Sim, Luiz Antônio, isso mesmo. Sim, Luiz. Exatamente, Luiz. Perfeito. Deixa eu contar agora aqui a humilhação pública que eu me coloquei. Para mostrar para vocês como a linguagem é importante. Como você não conhecer os códigos daquele grupo pode te colocar em situações ruins. Fui lá, tava todo mundo tranquilo, carnaval, nananana. Aí, uma das amigas do meu namorado, ela virou e tava contando a história de uma outra menina que encontrar a gente depois. E ela contou a história que essa menina teve uma situação engraçada, certo? E causou lá um pequeno problema, mas nada demais. E ela chamou a menina de caipora. Ela falou, essa caipora que não sei o quê. E aquilo, tipo, pensei, caipora, ok, legal. Tipo, pra mim foi, porque elas são amigas. Eu pensei, caipora é uma coisa que tá falando bem da amiga, né? Ela não tá xingando a menina, ela tá falando caipora do tipo, essa mina em São Paulo. Pensei eu. Bom,
corta para umas 2, 3 horas depois, onde a gente estava reunido com essa menina, e a gente estava falando de alguma coisa, e eu comentei assim por cima, muito aleatoriamente, da outra menina contando a história, né, do pequeno problema que a Paloma teve. E aí eu falei que a Lara tinha chamado a Paloma de caipora. Eu causei uma briga entre as amigas porque eu não sabia que caipora era um xingamento. Ele estava xingando a menina, eu não fazia a menor noção disso. Achei que estava sendo um negócio assim de amiguinho normal, entendeu? Tipo, a caipora normal, a mina. Uma coisinha normal, pensei, né? Pensei, estranho usar um termo, né, folclórico assim, mas tudo bem, fazer o quê? Não entendo, nem entendi nem metade da história pelo sotaque deles. E causei um conflito entre duas amigas por conta que eu não sabia o código daquela linguagem. Isso porque todo mundo lá falava português, porque a gente está no Brasil. São apenas 300 quilômetros de distância. Só que esse termo caipora faz parte da identidade cultural daquele lugar, daquela região. Então, se você está naquela região, você entende isso, faz parte da identidade cultural daquele ambiente. Eu não faço parte da identidade, eu não me identifico com a cultura daquele ambiente, e por isso eu não fazia a mínima ideia do que significava, né? E cometi ali uma gafe. Agora você vê, elas vão escrever caipora, acho que tirando no Twitter, ninguém vai escrever caipora em lugar nenhum. Não acredito que numa redação do Enem, caipora entre ali no vocabulário delas. Porém, no cotidiano você usa. E isso vai manter a sua identidade cultural. Ela pode sair de lá e ir para um lugar completamente diferente, né? Ela vai continuar usando esses termos. Ela vai continuar passando para frente. E à medida, na verdade, que você tem, né, essas especificidades da língua, isso vai permitir essas memórias, essa diversidade, né? E é obviamente que não só a língua oral ela é importante, mas a linguagem escrita também. A linguagem escrita vai ser fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Tanto que a gente considera história a partir do momento que a escrita ela surge, né? Então, quando a escrita surge, é história. Antes da escrita, é pré-história, né? Isso vai fazer, gente, na verdade, com que a gente consiga usar a escrita como um instrumento de dominação, certo? Por quê? Porque a gente vai transformar essa memória em algo escrito e a gente vai promover uma dominação assimétrica, tá? Promovendo mais uma memória do que outra, colocando a memória de um grupo como mais importante que a memória de um outro grupo, certo? Eu coloquei ali só para provocar a frase do Walter Benjamin, que é a arte de narrar está em vias de extinção, que ele está falando sobre justamente o narrar, ele está falando de contar histórias oralmente, né? Sobre essa desvalorização dessa forma, né? E como isso vai, como isso na verdade é um sintoma da indústria cultural também. Então, eu coloquei essa frase aí só para vocês reconhecerem aí o nome, verem aí, né, a crítica. E aí, na semana que vem, indústria cultural, a gente vai conversar mais e vai dissecar mais isso, tá bom? É só para já deixar aí, tipo, ó, gente, não vamos esquecer que a gente está num processo de desvalorização, né, dessa narrativa, né? As memórias, quando a gente está falando sobre uma dominação assimétrica, a gente está falando, por exemplo, da supervalorização e da formação de uma história única. Então, quando a gente tem, né, projetos que valorizam apenas uma forma de história, ignoram e, na verdade, condenam a pluralidade, né, de história e cultura, isso é um projeto de dominação cultural assimétrico,
certo? Onde eu vou estar colocando uma memória, uma história acima das outras, né? Como se as outras não fossem importantes, como se as outras não fossem dignas, certo? E aí isso vai causar a desvalorização de vários processos históricos e principalmente de identidades culturais, tá? Então, quando eu falo a sua memória ela não importa, né? A sua memória não é digna de ser preservada, eu estou falando que a sua identidade não é válida, né? Bom, aí, galera, a gente tem, certo, a contrapartida. A preservação de patrimônio, ela surge no século XV, tá? Com a formação dos Estados Nacionais. Então, ela não é uma coisa que aconteceu ali no século XX. Ela surge, na verdade, entre os séculos XV e XVI, com a formação dos Estados Nacionais. E ela vai ser uma forma de você construir, né, uma nação. Porque a nação, ela possui pontos em comum. Um dos pontos em comum vai ser a história, certo? Vai ser a memória coletiva. Obviamente que naquele momento, e até ali o século XX, a gente vai ter a procura por uma só narrativa, uma só história, um só viés, certo? Na segunda metade do século XX, a gente tem uma reformulação de órgãos já existentes e criação de novos órgãos, cujo objetivo agora não vai ser mais proteger e resgatar a memória de um grupo específico, geralmente o grupo que está na classe dominante, e sim proteger e resgatar a memória de todos os grupos, certo? E aí é onde a gente passa, por exemplo, a reformulação do IPHAN, né, que é o Instituto de Pesquisa Histórico e Artístico Nacional, a reformulação da Unesco, onde ela deixa de tombar só patrimônio natural no continente africano e começa a tombar também patrimônio imaterial, porque parece que na África só tinha coisa bonita, né, que a geologia aí criou, né? Coisa só beleza natural, né? Por um bom tempo, as construções, as culturas, as formas, né, de danças, etc., só do continente europeu eram tombadas. Do continente africano, asiático, até no Brasil e na América Latina, a gente tinha mais uma promoção das belezas naturais, né? E isso é uma forma leve, assim, de preconceito, porque, tipo, a sua beleza natural, que você não fez nada, é válido a gente proteger. A sua cultura não estou observando, não estou vendo. Muito bem, o que é isso? Certo? Mas aí ali na segunda metade do século XX, isso muda, a cabeça das pessoas mudam e a gente vai começar a entender que a pluralidade e a diversidade é algo bom, certo? E que esse patrimônio, seja histórico, cultural, né, artístico, seja como você quiser chamar, ele imortaliza uma cultura, independente dela ser uma cultura oficial, né, no sentido de eu reconhecer isso como cultura, ou uma cultura marginal, de eu não reconhecer isso como cultura. Independente se eu, Mariana, reconheço ou não, isso não muda o fato de que aquele patrimônio representa e imortaliza a cultura de uma pessoa, ou nada de um grupo, né? Então, para mim, o bairro do Bexiga é só um bairro. Só que para as pessoas daquele bairro é muito mais, tanto que eles têm um projeto muito legal, né, de museu a céu aberto, de educação patrimonial, para manter a memória ali daquele bairro vivo, né? Quem for para São Paulo quando a gente tiver a vacininha, né? E for dar um rolê lá em São Paulo e quiser passar pelo bairro do Bexiga, é um ambiente que é bem interessante de se estar pela forma como eles buscam proteger, né, a memória daquele lugar, ok? O artigo 16 da Constituição de 88, ele vai falar que o patrimônio cultural brasileiro é constituído pelos bens de natureza material e imaterial,
certo? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados à manifestação artístico-cultural, os conjuntos urbanos, os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, tudo isso é patrimônio cultural brasileiro. Serra da Capivara, patrimônio cultural brasileiro. O que mais? Vamos lá. Serra do Mar, patrimônio tombado também, você não pode mexer. Museu do Café, patrimônio. Paraty, patrimônio. Centro Velho, patrimônio. Gente, a lista de patrimônios, né, tombados pelo IFAM é bem grande, dá para vocês acharem no site do IFAM, inclusive, né? Mas a gente vai ter lá diversos... Acarajé, patrimônio, tá? Acarajé é patrimônio. Capoeira é patrimônio. O que mais? Eu lembro, são tantos patrimônios. Ah, e o festival do Bumba Meu Boi, patrimônio. Se eu não me engano, o samba, o carnaval também. Não lembro em qual instância, mas é aquela dança típica que tem no sul, que eu nunca lembro o nome, patrimônio. Você vai colocando tudo que você quiser. Funk, patrimônio. Frevo, patrimônio. Frevo é patrimônio reconhecido pela Unesco, Luiz. O frevo foi reconhecido não só pelo Brasil como patrimônio imaterial, né? Então, o IFAM reconhece o frevo como patrimônio imaterial, como também é reconhecido pela Unesco como patrimônio imaterial mundial. Sim, patrimônio. Né? Por quê? Porque está ali representando, faz parte da identidade cultural de um povo, né? Faz parte da identidade cultural de um grupo social. E quanto mais diverso for, melhor. Então, a gente vai sair da ideia, né, de que a gente precisa de uma história única, de só o que faz parte daquela narrativa, e aí a gente vai parar de construir só a estátua como a dos bandeirantes, certo? E vai começar a reconhecer e colocar como status de patrimônio coisas que já aconteciam, de camadas populares, que antes eram colocadas como folclore, como cultura popular, como algo que não é necessariamente cultura, né? Então agora não é só mais, sei lá, o Museu do Café que é patrimônio, sabe? Eu tenho outras construções que também são, né? E por aí vai. Outras formas de expressão. E a ressignificação desses espaços também. Vocês lembram quando a gente foi? Eu tenho a fotinho que a gente tirou lá na cadeia velha de Santos, aqui no meu quarto, né? Mas você lembra quando a gente foi lá, que na cadeia velha eles falaram que tipo, aquilo ali é um patrimônio tombado. Mas eu vou ficar usando o quê? Como cadeia? Não. Então lá é um espaço para diferentes culturas e expressões culturais acontecerem. Certo? O próprio Teatro Guarani, que a gente também visitou, que foi bem legal, né? É um patrimônio tombado, certo? E o que eu vou fazer lá? Eu tenho um teatro. O que eu vou fazer com esse teatro? Certo, beleza, Guarani, vou colocar só obra romântica lá? Não, eu tenho de tudo acontecendo. Eu tenho exposição acontecendo, certo? Eu tenho várias coisas acontecendo naqueles ambientes para promover a cultura, para promover essa memória. Gente, aquele passeio que a gente fez em Santos não é um passeio. Na verdade, é um estudo um estudo do meio, onde o nosso projeto ali foi a construção de uma memória coletiva, certo? Vocês saíram de lá sabendo, visitando esses lugares, sabendo a história, sabendo o que era, sabendo o que é, e promovendo aí uma identificação com a cidade. Até o próprio andar a pé pelo centro de Santos ressignifica muitas vezes o que vocês veem do centro,
certo? É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Ele falou que não. Mais uma vez. Fiz a prova, estou com dúvida em alguma questão, depois de fazer, quando eu receber as questões, manda e-mail para a professora, que a professora responde. No caso, a professora eu, tá? Tô revisando, professora, me deu uma dúvida. Manda e-mail que a professora responde, certo? Manda aí, me acha que eu respondo, pelo amor de Deus, né? Pelo e-mail é muito mais fácil, porque o e-mail eu abro. Eu confesso que, assim, WhatsApp, Telegram, Messenger, eu demoro para abrir, eu não entro muito. O e-mail, eu acho que é a rede social que eu mais uso. Assim, de ler, né, o que está escrito. As outras eu não leio tanto assim. Eu tô lá, mas eu não abro, né? Então, o jeito mais fácil de vocês me acharem mesmo é o e-mail. Por isso que eu indico aí o e-mail. Vou até passar de novo o e-mail para vocês. Dúvida, gente, manda, eu respondo, eu juro, tá? Que eu respondo. A gente conversa e tudo mais. O mais importante é que vocês não fiquem com dúvidas. E às vezes a dúvida não surge agora mesmo na aula. Vai surgir na hora que estão revisando, vai surgir na hora que você está fazendo a prova. Está fazendo a prova, chegou uma dúvida. Errei a questão. Pega e pergunta. A gente tira a dúvida, certo? É isso. Quem for para a escola, né? O Vinícius foi hoje, que eu ouvi lá. Mas quem for para a escola essa semana que vem, a gente vai estar agora fazendo reforço. E além, né, óbvio, trabalho socioemocional. Eu até dei uma listinha de exercício, de 3 exercícios que eu montei, já faz até um tempinho, para passar para vocês, né? E eu vou montar outras listas, sempre com 3 exercícios, né? Vou ali priorizar 1 dissertativo, 2 múltipla escolha, vou tentar continuar nesse esquema, certo? Para a gente ir fazendo e discutindo e etc. Quem quiser, na sexta-feira que eu tenho aula com vocês, o tema da aula vai ser o resultado das eleições dos Estados Unidos, tá? E o sistema eleitoral norte-americano. Ok? Porque faz parte da matéria que vocês fizeram aí a prova. Então, quem quiser aí falar mal do sistema americano. E falar bem também. Enfim. Discutir o quão democrático ele é, o que funciona, o que não funciona. A gente vai fazer isso na sexta, tá bom? Beijo, pessoal. No presencial, obviamente, né? Até semana que vem, qualquer coisa aí, e-mail, etc. Sinal de fumaça, não sei, carro de som, enfim, que vocês conseguirem, como vocês conseguirem se comunicar comigo, tá? Beijo, tchau, até semana que vem. Boa prova, não só de sociologia, mas de todas as matérias, né, para vocês aí. E bom descanso também, tá? Tchau, gente.